Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, análise da partida com destaque de Paulo Nunes para um setor do campo do Bahia. Além disso, vamos trazer também chilique de Renato Gaúcho. Vocês vão ver o que foi que ele falou na coletiva. Para completar, tem repercussão da Sport TV e do TNT Esportes em relação à postagem do Bahia e também tabela. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, duas coisas rapidamente. Primeira delas, gente, a gente agora tá com uma parceria com o Esquadrão Zone, então se você pensa em ir para lá, aproveitar, porque o espaço realmente é diferenciado, vale muito a pena o custo-benefício, viu? Se você for comprar, não esqueça não, cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto na compra de ingressos para o Esquadrão Zone. Então, como eu para você também, você já conhece, é cupom BARA10 na Centauri para você aproveitar essa promoção desse tênis da Adidas, que é na verdade um sapatênis. O valor original tá aqui, gente, R$ 399,99, mas já tá com 34% de desconto no site. E o valor final usando o cupom fica show de bola. E para você não perder essa chance, tá aqui, gente. Ele vai para R$ 251,99. Na prática, 400 por 250. 4 parcelas de 63 sem juros você adquire. Clica aqui no link, fique sabendo no comentário também na descrição do vídeo e corra para garantir logo essa oferta. Mas vamos aqui pro assunto de hoje. E a gente começa trazendo, claro, né, o que agrada a gente. Primeiro os números da partida e depois a situação da tabela. Tá aqui, gente. Bahia 1, Grêmio 0. E por que eu tô trazendo? Porque percebam, a posse de bola foi até equilibrada, 54-46, mas quando a gente vai para finalizações, 14-3, sendo que o Bahia 7 para fora e o do Grêmio para fora e no gol 4-2. A verdade é que o Bahia foi soberano, o placar ficou até econômico pela superioridade do Bahia. Então o Bahia se impôs, foi maduro, foi um time equilibrado, foi um time consistente. Poderia até ter ampliado, sim. Eu acho até que o Bahia tem que melhorar nesse aspecto, ser mais definidor para evitar qualquer risco. Mas parabéns ao Bahia. Excelente partida do nosso tricolor de aço. E não só isso, né? Tá aqui a tabela, situação de momento. E o Bahia agora ocupa a quarta colocação com 7 pontos. Se fizesse mais um golzinho, era saldo de gol de 2 e passaria tanto o Bragantino como o Flamengo. Nem que seja aí uma passagem provisória, porque a rodada ainda vai concluir. Parabéns ao Bahia, que assim permaneça. Tá só começando, claro, mas já traz aí uma boa perspectiva, ao menos nesse começo. E sobre a partida, vamos trazer aqui essa análise bem interessante de nosso parceiro Cássio Cardoso. Bahia 1, Grêmio 0. O Bahia fez o jogo de Série A, muito maduro, concentrado e impondo sua proposta desde o primeiro minuto. Os maiores sustos que a torcida tomou na Fonte Nova foram nas saídas de bola. E olha que foram muito bem feitas. O meio de campo funcionou. A zaga foi muito atenta e assertiva. Ok, o Grêmio marcou mal, mas o Bahia teve um grande mérito de usar isso a seu favor. O domínio pela posse, a pressão e retomada após perda em diversos momentos. Destacou-se também na paciência para trocar passes e buscar os espaços. Na primeira etapa, o Bahia teve mais campo e controlou o jogo com mais presença no setor ofensivo. No segundo tempo, com as mudanças de Renato Gaúcho, o Grêmio subiu a pressão na saída e o Bahia teve mais dificuldades. Porém, seguiu melhor. Poderia ter ampliado, mas comemora além de 3 pontos o fato de não ter sido vazado nem tomado a pavoro. Jogou pouco o menino Gabriel Xavier, não? Juba, Jean Lucas, Everaldo, Caio Alexandre, Arias e Canu também foram muito bem. Talvez eu esqueça alguém, pois o conjunto realmente funcionou. E aí, loas a Rogério Ceni, escalou e mexeu bem, manteve o Bahia com 100% em casa na Série A e botou um sorriso no rosto do torcedor. Parabéns aí a Cássio, é isso mesmo que a gente pensa a respeito. Uma partida vistosa do Bahia e o placar, na verdade, foi até econômico pela superioridade do nosso tricolor de aço. Sobre isso, vou trazer aqui agora, gente, esse trecho da Sport TV. E Paulo Nunes traz algo que é bem verdadeiro. Ele exaltou aqui o meio de campo do Bahia. Vamos trazer aqui as palavras aqui de PC, de Paulo Nunes e da bancada da Sport TV. Tá? Boa noite. Boa noite, Camila, Serginho, Alex, meu irmão. Boa noite a todos. Né? PC que estava com a gente. O Grêmio teve dificuldade em entender como joga esse meio campo do Bahia. Na minha opinião, se não é o melhor, é um dos 3 melhores meio campos do Brasil, porque se encaixam perfeitamente esses jogadores. Tem jogadores com bom passe, jogadores com força, jogadores com inteligência que abre o jogo. Tem um Cauli que quando tá bem é difícil você marcá-lo. O Grêmio não entendeu isso. Né? O Renato até tentou trazer mais 4 jogadores no meio campo, né? Com Dodi, com o Duqueiroz, trazendo o Edenilson para tentar fechar esse meio, mas ele não conseguiu, né? Até porque chegou agora também. O Grêmio teve muitas dificuldades no primeiro tempo. Né? E eu vou ressaltar uma coisa aqui que o Alex deve entender muito bem o que eu vou dizer. Isso não é desculpa, mas é muito difícil quando você sai de um jogo como o Grêmio teve na Libertadores, com a responsabilidade que ele tinha, porque era um jogo decisivo pro Grêmio naquela situação, e com um jogador a menos ele consegue vencer uma partida. Então, assim, o desgaste físico, mas o desgaste mental, que você tem que acabar um jogo desse, você relaxar, você curtir esse jogo, para você pegar a viagem, voltar de novo, depois ir pra Bahia. Então, assim, isso é muito sacrificante, sem treinar, né? Eu tava escutando o Serginho falando... O Vila Sante não tinha que, então, se entregar em dobro hoje, não? Mas ainda esse descanso... Tô brincando, é porque ele foi expulso e fez o time lógico, esse descanso, trabalhar um pouco mais, cansar um pouco mais, esse descanso, né? Ele tem que ser integral, entendeu? Tem que ser de pra todos. provar que o Mandorinha só não faz... Não faz verão, exatamente. E o Grêmio teve dificuldades. É óbvio, quando você tem uma estratégia,
na minha opinião, o Renato tinha uma estratégia, na minha opinião, que era baixar as linhas, tentar sair no contra-ataque. Só que as características que esses jogadores tinham para esse contra-ataque não existiam. Porque era Edenilson do lado direito, que é um jogador de meio, de trabalho, condução de bola, e do outro lado esquerdo o Soteldo, que estava muito mal na partida, né? Parte física, técnica, errando muito. E quando você tem dois jogadores que te entregam isso, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes, que estão doidos para jogar, doidos para atuar, e já vem demonstrando que tem essa capacidade de fazer isso que o Grêmio queria para esse jogo de fora, eu acho que esse aí foi o erro do Renato. Ele consegue consertar no segundo tempo, o Grêmio melhora, né, PC? O Grêmio melhora muito, só que não é tão agressivo ofensivamente, né? E o Bahia controlou o jogo. O Bahia, no segundo tempo, normalmente ele tá fazendo isso. Contra o Fluminense também foi a mesma coisa. Ele controla, ele consegue ter tanto controle e posse de bola que ele acelera quando ele quer acelerar e desacelera. Então, assim, o Grêmio teve dificuldades, eu entendo o desgaste, mas muitos jogadores abaixo daquele nível que pode jogar no Campeonato Brasileiro. E como o Paulinho falou, você destacou, né, PC, boa noite agora no final da transmissão, o Bahia que fez um dos seus melhores jogos na temporada. Tem um adversário do outro lado que hoje soube muito bem controlar, como disse o Paulinho no segundo tempo, mas fazer o resultado e conseguir e manter esse resultado durante toda a partida. Foi muito bem o Rogério Ceni e o Bahia hoje também nesse sábado, né? Pois é, boa noite Camila, Serginho, Alex, quem nos acompanha. Tem alguns aspectos bem interessantes na construção dessa vitória do Bahia. Primeiro que talvez tenha sido a primeira a estreia desse meio de campo no seu nível um pouco mais elevado dentro do Campeonato Brasileiro. É um meio de campo refinado, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Gianluca. Com o Tassiano também se movimentando, compondo esse setor. Segundo, me chamou muito a atenção que em nenhum momento, nas substituições que fez no segundo tempo, o Rogério Ceni quis sentar em cima da vantagem que o Bahia construiu no primeiro tempo de 1-0. A entrada do Biel, depois a entrada do Ademir. O Rafael Ratão não entrou sintonizado com o jogo. Se tivesse sintonizado com o jogo, poderia ter ampliado o placar. Deixa esse jogo muitas boas notícias para o Bahia a partir do meio de campo, do Arias pelo lado direito, apoiando o ataque, do Luciano Juba pelo lado esquerdo. Deixa para o Grêmio, talvez para o Renato, um questionamento sobre aproveitar com mais constância o Nathan pelo lado direito e o Gustavo pelo lado esquerdo. Diego Costa estava voltando de lesão, não estava com o ritmo adequado, além de ter sido um Grêmio muito espaçado, e o Soteldo hoje muito abaixo do que ele pode render. Então o primeiro tempo do Grêmio, ofensivamente, praticamente não existiu. No segundo, com as entradas do Nathan e do Gustavo, ele elevou um pouco o seu nível de atuação, mas o Bahia foi predominante a maior parte do jogo. E aí... Aí, né, gente? Bacana essa análise, PC e Paulo Nunes exaltando o Bahia e com toda razão. O meio de campo do Bahia é diferenciado e o Bahia mandou no jogo, tem toda razão. O placar, inclusive, eu repito aqui, foi até econômico pelo que se viu. Mas do lado de lá parece que foi diferente, né? E Renato Gaúcho resolveu trazer um outro panorama, enfim, né? Vocês vão ver aqui o que foi que ele falou na coletiva depois do jogo, e depois a gente comenta um pouco mais, inclusive traz a repercussão das palavras dele. E o Bahia fez uma postagem, inclusive, muito interessante sobre isso. Vamos ver aqui, gente, esse trecho é de Renato Gaúcho na coletiva, tá aí. A parte da tua pergunta. Agora vamos à outra parte que você me perguntou por que eu tirei o time. Bom, eu tirei o time para não ser expulso e para que o time do banco, eu quero dizer, e para que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá, o seu Jailson Macedo de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele, diz ele que viu o Diego falando uma coisa. Ele estava num local que nem poderia estar. E o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso? Ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Primeiro tempo, o Soteldo sofreu uma falta que o adversário quase quebrou ele. Ele mandou o jogo seguir, o Braulio. O segundo tempo aconteceu a mesma coisa com o Franco. Ele mandou o jogo seguir. Aí eu pergunto, ele não está vendo esse tipo de falta? A gente está cobrando dele que os jogadores do Bahia toda hora estão fazendo cera. E ele está apontando o relógio para a gente dizendo que vai descontar. Aí teve várias substituições no segundo tempo, fora a cera que o Bahia fez. Ele deu 6 minutos. Bom, aí a gente tem que parar para pensar. E eu estou até calmo para explicar. Mas a gente tem que parar e pensar no futebol brasileiro até onde a CBF, até onde o CNM quer que o campeonato ande naturalmente. Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção para o presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego, onde ele nem poderia estar. 6 minutos. Aí se eu mando meu time fazer cera, eu sou antiprofissional. Eu não mando meu time fazer cera, eu mando meu time jogar futebol. E hoje a gente viu aqui que tinha que ter no mínimo 10 minutos de desconto. Ele deu 6.
E aí no presidente da arbitragem da Bahia, expulso o jogador do banco, onde ele nem poderia estar aí. Aí eu pergunto para vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério? Sério mesmo? Eu tô aqui por vocês, porque eu nem deveria estar aqui dando explicações. Porque se depender do presidente, o presidente me der uma ordem, vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer os pontos necessários e botar os moleques. Já que na quarta rodada, a gente já está vendo, já vimos aquilo que aconteceu no jogo contra o Vasco. E a gente está vendo em outros jogos o que vem acontecendo. Na quarta rodada. Até quando? A gente trabalha a semana toda, a gente está vivendo dentro de avião, dentro de hotel. Eu procuro dar o maior valor para o Campeonato Brasileiro. E os 2 jogos que nós jogamos fora de casa, vocês viram o que aconteceu. Hoje aqui, aí é demais, né? É demais. Um ex-árbitro, presidente de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro, onde ele não poderia estar, e vai fazer o nosso jogo. E vai fazer o nosso jogo contra o Operário. Aí eu pergunto, como é que pode um negócio desse? É uma esculhambação ou não é uma esculhambação? É da mesma forma se a gente colocar o nosso presidente da Federação da arbitragem lá, o Adri. Imagina o Voad na beira do campo, do lado do quarto árbitro, no jogo do Grêmio, ou do Internacional, no Beira-Rio ou na Arena. Foi o que aconteceu hoje aqui. Aí como que vocês querem que a gente leve a sério o futebol brasileiro? A gente trabalha, fica longe das nossas famílias, dentro de avião, dentro de hotel, trabalho, procuro valorizar o Campeonato Brasileiro, procuro botar meio time em campo, depois de 3 dias de uma batalha lá na Argentina. Meu time cansado, podendo perder jogadores para a próxima partida, para a gente ver isso que aconteceu hoje aqui de novo. Ou a CBF toma vergonha na cara, ou o CNM toma vergonha na cara, porque nós estamos na quarta rodada. E não é só o Grêmio que está gritando. E eu tenho visto praticamente todos os jogos da Série A e da Série B. Não tem só problema no jogo do Grêmio. Mas hoje foi demais. Renato Portaluppi sendo Renato Gaúcho, né? Cortina de fumaça, né? A gente sabe que a arbitragem brasileira tem suas dificuldades, seus erros, sua baixa qualidade, mas a proporção que ele deu à arbitragem, ele até reconheceu na coletiva que o Bahia também mereceu o placar, enfim, mas a proporção que ele deu à arbitragem não condiz com o que foi a arbitragem, não condiz com o que foi em relação à determinação da partida, a determinação do resultado final, longe disso. Pelo contrário, foi até econômico. E ele atribui ao Bahia a cera, que o Bahia cerou, e que o quarto árbitro, que é baiano, ligado à Federação Baiana de Futebol, expulsou o jogador dele. Gente, é quarto árbitro, tá ali para disciplinar. A gente se lembra, inclusive, em Bahia que sofreu isso. Você se lembra do Bahia jogando contra o Flamengo e o quarto árbitro expulsou o Canu, inventou um lance em relação a Gabigol. Você se lembra muito bem disso. A arbitragem pode fazer isso, ele faz parte da comissão de arbitragem. Não há qualquer problema, qualquer irregularidade em relação a esse tipo de situação. Então o Renato Gaúcho perdeu a oportunidade de baixar o tom, reconhecer mais, reconheceu, mas ele colocou com protagonismo aí, como cortina de fumaça, convenhamos. A questão da arbitragem não foi isso, não. O Bahia se impôs em campo, o Bahia jogou mais, a verdade é essa. E o Bahia foi merecedor. E mais do que isso, ficou até barato para Renato Gaúcho. E aí veio a resposta do Bahia, gente. Tá aqui. A melhor resposta do Bahia foi essa aqui. Depois da partida, tá aqui, gente. Calma, Calabreso. Tá aí. Resposta melhor não haveria. Tá aqui página ligada ao Grêmio, Soccer News Grêmio. Renato sozinho, maior que o Bahia. E quer meter essa gracinha. E tá aí. Pegaram A, né? Pegaram A. Sentiram, como se diz. Mas tá aí. Melhor resposta não haveria. Mas enfim, né? A oportunidade de segurar um pouco a onda e perder o controle. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil, aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.